Boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Portal da Luz. E eu não canso de dizer, né, que não vejo a hora de chegar sexta-feira para poder reencontrar o pessoal aqui de novo, nossos amigos. E hoje, né, uma sexta-feira mais especial, porque está chegando o Dia das Mães, que será domingo, e nós queremos prestar uma singela homenagem às mães hoje, na sequência da nossa abertura. Então, vamos convidar a nossa irmã Daniela para trazer a nossa leitura tão necessária para a preparação dos trabalhos da noite. Boa noite. Nós vamos ouvir uma mensagem do livro Boa Ideia, de Pastorino, pelo espírito Ariston Teles. Orar com mais fervor. A prece não é um ato mecânico. É exteriorização da alma que deve sentir-se honrada em falar com Deus. Quando estiver orando, ponha suas energias para fora. Envolva-se na vibração da fé. Dirija seu pensamento ao infinito, onde Deus está, na sua transcendência. Não tenha pressa. Deixe-se sensibilizar pela presença divina. Tente fazer isto. Estar com Deus é sentir os reflexos de seu reino de infinita bondade. A oração é um ato de alegria. Que assim seja. Então, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso, para podermos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez na noite de hoje. Vamos elevar também o nosso pensamento a Maria de Nazaré, para que ela possa amparar e socorrer as mães, né, em suas necessidades físicas e espirituais. E, em forma de agradecimento, antecipadamente, vamos elevar uma prece a Maria, por intermédio da música. Maria, Mãe abençoada, Mãe glorificada, semente do amor. Maria, Mãe do Senhor, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, ó Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeste o amor de Cristo nosso Senhor. Mãe generosa, rogai por nós, os pecadores, ó Maria. Convidamos agora o nosso irmão Júlio, que preparou a lição
para nós a lição da noite de hoje. O Júlio é trabalhador aqui na nossa casa, em várias frentes de trabalho, no sábado, agora colabora conosco nas sextas-feiras, de quartas-feiras, de quintas-feiras e até de domingos-feiras. Domingos-feiras não tem, de domingos sem feiras. Então, Júlio, também, muito agradecido, né, pela presença e pela colaboração preciosa. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus Cristo continue em nossos corações, nos amparando, nos protegendo, nos tranquilizando. Toda vez que vocês veem um orador aqui, um palestrante, né, que se propõe a abordar um tema, não pense que ele seja um professor ou que ele seja dono da verdade, né? Na verdade, é apenas um estudante que se propõe, como o próprio Domingos comentou agora, uma pessoa que ajuda, colabora pequenamente aqui à casa e que traz um tema para nós refletirmos juntos. Particularmente, eu procuro sempre escolher um tema que, assim que eu estiver estudando, eu também possa aprender com esse tema, né? E vocês percebem aí que o tema é bem sui generis, né? No meu caso, principalmente, é uma coisa que a gente, quando a gente entra para a doutrina espírita, acaba sendo um lema, né? O ideal de cada trabalhador espírita. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos entender algumas coisas, né? Muitos de nós, que para ter a consciência livre do peso da culpa, acha que basta pedir perdão a Deus e assim garantir um pedacinho no céu. Afinal, eles dizem assim: Deus é bom e misericordioso. De modo sintético, vamos dizer assim, esse conceito que alguns fazem da justiça divina, do tipo, eu erro, reconheço o erro, peço perdão e estou quites com Deus. Segundo esse conceito, então, uma pessoa que a vida toda só tivesse praticado atos incorretos ou indignos, vamos dizer assim, mas que ao final da vida, pouco antes da sua morte, reconhecesse os seus equívocos e pedisse perdão a Deus, estaria em pé de igualdade com aquela pessoa que a vida toda somente fez o bem, pois, na sua visão, ambas teriam o mesmo direito, entre aspas, de entrarem no reino dos céus. Uma, por ter se arrependido de ter se desviado do caminho do bem, e a outra, por tê-lo seguido fielmente. Os defensores desse conceito de justiça divina alegam em sua defesa o fato de Deus ser bom e misericordioso. Citam, inclusive, a parábola do filho pródigo, no qual o pai de família recebe em festa o retorno do filho transviado. Mas será que a justiça divina opera mesmo dessa forma? Para tentar entender um pouco melhor como funciona a justiça divina, sem, é claro, nos limitarmos ao nosso entendimento, que nós estamos falando agora, neste momento, vamos recorrer a uma crônica de um livro infantil intitulado E para o Resto da Vida, escrito por Wallace Leal. Trata-se da crônica A Tábua. Nessa crônica, conta-se que um pai, já meio que insatisfeito ou triste por ver o seu filho fazer agruras, né? Ser uma criança mal educada, irresponsável, respondona, ele chama o filho no canto para conversar. O filho, já até ressabiado, pensa consigo próprio, né? Lá vem bronca, né? E, na verdade, esse pai, ele propõe uma brincadeira para o filho. Ele diz assim: filho, vamos lá na carpintaria do pai, que nós vamos fazer um acordo, uma brincadeira. Aí ele apresenta uma tábua
bonita para o filho e diz assim: ó, cada vez que você fizer uma malcriação, eu vou colocar um prego nessa tábua. A criança, a princípio, achou aquilo interessante, né? Vamos então, pai. E aí começou. No dia seguinte, ele já ouvia o pai batendo o prego na tábua, né? Então aquilo já começou a incomodá-lo, né? O que será que eu fiz? Já fiz arte, né? Meu pai não gostou de alguma coisa que eu fiz. E no fundo, ele sabia o que ele tinha feito, óbvio. Com o passar do tempo, cada vez que ele ouvia o pai dele bater o prego na tábua, ele ficava entristecido. Primeiro por ter visto que a tábua estava sendo aos poucos danificada, uma tábua bonita, né, que o pai usava para fazer os trabalhos dele. Até que um dia ele falou: não está certo isso, eu vou voltar a conversar com meu pai. Procurou o pai e disse assim para ele: pai, não está legal, essa tábua está ficando feia, cheia de pregos, né? Vamos fazer o seguinte, não tem como a gente arrumar uma forma da gente tirar esses pregos e deixar a tábua como ela era antes? E o pai, muito compreensivo, diz assim para ele: tá bom, então vamos tentar. E propôs para ele o seguinte: ó, então cada vez que você fizer algo de bom, eu vou tirar um prego. E assim foi, tirando prego, até que a tábua ficou dessa forma. Lição, né, que a gente tira disso tudo. Por mais que os pregos foram retirados da tábua, ainda ficaram as marcas. Isso significa que não basta a gente se arrepender dos nossos erros, não basta a gente... É importante, sem dúvida, sem dúvida é muito importante a gente se arrepender dos nossos erros. Nós temos que nos lembrar que, além de nos arrepender dos nossos erros, nós temos que nos propor a nos corrigir, porque somos espíritos imortais, trazemos as marcas dos nossos erros e acertos acumulados ao longo dos séculos. É bem verdade que muitos de nós costumam olhar somente para os equívocos, entendendo assim que somos qual a tábua crivada de pregos. No entanto, se temos ainda muitos pregos para arrancar, como a criança da lição, e sobraram ainda algumas marcas profundas, como a da tábua, não é motivo para desanimar ou desistir da luta. Se hoje o céu está cinzento, diz a história, prenunciando tempestade e destruição, amanhã o sol voltará a brilhar, trazendo consigo suave brisa que afastará para longe os dissabores suportados com resignação. A cada dia, Deus, Criador amoroso, nos oferece uma nova tábua de oportunidade, lisa e bonita. A decisão de marcá-la ou não cabe a nós. Se optarmos assim, por agir bem, a tábua nos servirá na construção de um futuro melhor e sem culpa. E essa é a melhor opção. Meditemos assim, em torno de cada ato, de cada gesto, de cada decisão que tomamos, nos minutos que se desdobram à nossa frente dia após dia. Os pregos representam para nós, então, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas incompreensões. Aí eu puxei esse texto dessa lição que eu achei assim primoroso na definição de tudo isso que a gente acabou de ouvir, né? Ninguém fugirá ao doloroso trabalho individual de recomposição dos elos quebrados na corrente universal da harmonia. A história que acabamos de ouvir nos mostra que não basta reconhecer os erros e pedir desculpas, pois as marcas permanecem no coração de quem errou e daqueles a quem machucamos. Por isso, além de nos arrependermos, reconhecendo nossos erros e pedirmos perdão a Deus, ainda é necessário reparar o erro. E isso não tem nada a ver com a punição ou castigo de Deus, mas a cobrança de nossa própria consciência,
nos mostrando que estamos harmonizados com Ele, Deus, demonstrando que ainda temos marcas da dor alheia em nossas mãos. É preciso reparar o erro. Para isso, nós só precisamos de vontade e determinação. O fato de termos cometido erros só demonstra que ainda não somos espíritos evoluídos o bastante e que ainda necessitamos de aprendizado. Mas isso não significa que devemos nos considerar pecadores, como a gente sempre costuma ouvir, na nossa infância. Necessitados de autoflagelação, como se o ato de se considerar o mais insignificante entre as criaturas fosse nos redimir de nossos erros. O sentimento de culpa, de autopunição, de baixa estima, gera um clima psicológico de martírio que, ao invés de contribuir para o nosso aprendizado na Terra, só afasta do verdadeiro caminho, o da redenção. Esses sentimentos que acabamos de falar, a culpa, a autopunição, a baixa estima, são, na verdade, reminiscências de crenças milenares arraigadas em nossa consciência que nos apontavam os únicos dois caminhos que até então eram conhecidos do ser humano na Terra: o céu e o inferno. Essa dicotomia filosófica sempre restringiu a perspectiva do futuro do espírito, limitando as suas possibilidades ao paraíso ou ao suplício eterno, contrariando inclusive até o próprio entendimento do ser humano, que na sua estreiteza e pequenez ainda propicia uma segunda chance àquele que erra. Afinal, não é assim nas escolas humanas? Quando o aluno está prestes a repetir de ano, tem a chance da recuperação. Por que então acreditar que Deus, cuja justiça é imensuravelmente superior à humana, agiria de forma tão mesquinha? Precisamos tomar cuidado ao nos considerarmos imperfeitos e, portanto, necessitados de nos impor punições, ou achar que tudo de ruim que nos acontece é devido a essa condição de pecador. Muitos espíritas se comportam como o personagem Alvarenga do humorista Jô Soares, que repetiu o bordão: eu me odeio. Lembra deles, Eu me odeio porque fui julgado no tribunal da minha consciência e mereço ser punido, sofredor, chorar, No caso aqui, ele está com a mão em cima da chave da energia elétrica ali, tomando choque, O portador da síndrome do Alvarenga tem o péssimo hábito de intensificar as próprias imperfeições, a pretexto muitas vezes de parecer humilde. Sabe de cor todos os seus defeitos, ou pelo menos acha que os conhece todos eles. É o perfeito hipocondríaco da alma. Tudo o que acontece com ele, como por exemplo, quando ele perde o emprego, sofre um acidente ou perde um ente querido, julga que é resultado da sua imperfeição. É o seu karma que precisa ser vivido rigorosamente. Por causa disso, costuma neurotizar a proposta da reforma íntima, exigindo de si uma conduta que ainda não é capaz de suportar, pois confunde reformar-se intimamente como santificar-se, como se o processo de renovação íntima pudesse ocorrer em apenas uma reencarnação, e esta atual seria a última chance dele. É claro que a gente não pode esquecer que a gente tem que estar sempre disposto a começar, não perder oportunidades, mas não pode tornar isso uma neurose, como a gente acabou de ver. O que ocorre, na verdade, na maioria das vezes, é que nós desconhecemos a nossa verdadeira realidade espiritual. Falando nisso, conhecemos a nossa realidade espiritual? Nós nos conhecemos plenamente? Precisamos ser sinceros conosco e analisarmos se realmente nos conhecemos. Ou será que nos falta coragem para aprofundarmos em nós mesmos? Será que ainda temos receio do que podemos encontrar? Se não nos conhecemos verdadeiramente,
Será que estamos sendo sinceros com os outros e com nós mesmos? Ou será que agimos conforme a conveniência da sociedade em que vivemos? Sócrates é conhecido por divulgar uma frase que de tão verdadeira atravessou os séculos: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Quer dizer, procure conhecer a si mesmo para que possas realmente começar a enxergar e a entender o que precisa ser corrigido em si. Se você não se conhecer, como saberá por onde começar? É aquela máxima de Cristo, né? Como você vai tirar o cisco do olho do próximo se você tem uma trave nos seus próprios? A famosa frase dita por Sócrates, na verdade, foi retirada do templo de Delfos, onde se lia a seguinte inscrição, que inclusive nos ajudará a entendê-la melhor: advirto-te, sejas quem fores tu, que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco poderás encontrar fora. É o mesmo que Jesus falou de achar o cisco no olho do outro, sendo que você tem uma trave na sua, né? Se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras existências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Séculos mais tarde, Jesus simplificou esse ensinamento dizendo: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Poxa, mas como a gente faz isso? A frase é até bonita, de efeito, mas novamente, como fazer isso? Vou aproveitar essa pausa e fazer um merchan aqui do meu amigo Juliano, né? Alguns aqui sabem que o Juliano tem uma academia, né, e que ele nos ajuda. Depois você paga lá para casa, tá? Esse merchan, tá? Você faz um depósito lá. Ele tem uma academia e que ajuda alguns de nós a manter a forma, né? Não é o meu caso. Eu não fui lá ainda, né? Mas enfim, se eu procurasse o Juliano e falasse assim: Juliano, eu quero ficar bombadão, né? Aqueles caras fortes, como a gente vê aí na televisão, até terça-feira. Tem como? Eu preciso... O médico falou que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que ficar forte, né? Já estou lá beirando já a beira do curva, né? A beira da curva lá. Aí eu falo assim: Júlio, não é assim, cara. Não é tão fácil assim. Até terça-feira. Mas eu queria ficar igual o Arnold Schwarzenegger, né? Até parece comigo, mas não é, tá, gente? Se você olhar bem, você vai ver que tem uma diferença aí no branco dos olhos. Ele vai falar que precisa do quê? Orientação. Ele vai falar assim: Júlio, tem que ter disciplina, determinação e esforço. Eu trouxe o Schwarzenegger aí, até porque ele é conhecido, todo mundo conhece ele, mas ele não chegou assim a essa forma física. Claro que hoje já não está mais assim, né? Já é um senhor, já foi até governador da Califórnia, né? Já fez vários filmes, mas nessa época, quando ele tinha aí os seus 21, 22 anos, ele chegou a essa forma praticando muito desde os 14 anos, sendo responsável com a sua alimentação, né? Ele se esforçava muito, dedicava-se horas em treino, abdicou de muitas coisas para conseguir chegar onde chegou. Para nos reformarmos intimamente, ou seja, para nos tornarmos fortes como o Schwarzenegger, só que do ponto de vista moral, também será necessário muita disciplina, determinação e muito esforço. Mas vamos encontrar uma receita que nos ajudará no Livro dos Espíritos, especialmente na questão 919A, quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Nesse caso a Santo Agostinho. Ele diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, aquela que acabamos de ler, né? Conhece-te a ti mesmo. Porém,
A dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, então? A resposta dada por Santo Agostinho foi: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Vejam que, de uma maneira mais branda, a disciplina, a determinação e o esforço também são necessários para conseguirmos obter a reforma íntima. Mas a providência divina também faz a parte dela. Ela é sábia, não é punitiva. Através da voz da nossa consciência, ela nos mostra um rumo correto a seguir. Um norte como a coluna de fogo que guiou Moisés pelo deserto, ajudando-o a trilhar o nosso próprio caminho. E as nossas tendências, que quando analisadas com sinceridade, o conhecer-se a si mesmo, são como boias sinalizadoras para nos ajudar a nos mantermos nesse rumo. A consciência e a análise de nossas tendências são, portanto, o nosso guia para o futuro, garantido pelo retrovisor do passado, que nos ajuda a não cair nos mesmos equívocos. É o que diz Santo Agostinho. Se a gente for analisar, parece simples o que ele nos propõe. Se nós chegarmos no final de cada dia, aí envolve a disciplina, né? Todas as noites chegarmos antes da gente ir para a cama, ou na cama mesmo, e olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma análise daquilo que fizemos no dia, não é tão difícil assim, né? Vamos olhar e pensar: nossa, eu falei com quem hoje? Nossa, eu fui áspero com fulano. Poxa, eu poderia ter sido mais calmo, né? Poderia ter sido mais compreensivo. Nossa, aquela outra pessoa que eu nem conhecia cruzou a minha frente de carro e eu xinguei. Quer dizer, ninguém faz isso aqui, é uma coisa assim que eu estou citando como exemplo só, tá? É uma coisa fictícia. São coisas simples que a gente, fazendo uma análise diária, compreensiva para nós mesmos, não punitiva, uma análise realista de reconhecimento da nossa própria incapacidade ainda de fazer as coisas com a facilidade que elas um dia serão feitas sem tanto esforço. Aliado a essas ferramentas colocadas em nossas mãos por Deus, como a gente acabou de falar agora, a consciência e a análise das nossas próprias tendências, Deus ainda permite que a gente tenha a bênção do esquecimento do passado. Deus é tão bom e misericordioso que nos permite esquecer o nosso passado, na maioria das vezes delituoso e pesado, pois a lembrança nos impediria ou dificultaria ainda mais o nosso progresso. A lembrança faria estacionarmos na vergonha, no remorso, no rancor e na mágoa. Evitaríamos uma chance de recomeçar. Deus, na verdade, quer que nos desvencilhemos do lamaçal que nós próprios criamos e que ainda nos mantém presos à matéria pesada, que nos impede de alçar voos mais altos que nos aguardam como recompensa do nosso esforço. Como Ele faz isso? Nos dando oportunidades. Vamos assistir agora um vídeo para a gente entender um pouco como isso funciona. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é para já. Obrigada. Se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê?
Acho que é uma história de amor, de acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em pares? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente vai servir. Aproveite. Eu não sei vocês, mas se um dia eu encontrar Deus, eu queria que ele fosse o Morgan Freeman. Deve ser muito legal, né? O cara, do jeito que ele fez Deus ali, né? Falar abertamente, como se fosse o nosso amigo, né? E na verdade ele é o nosso amigo. Vocês viram? Vocês prestaram atenção na mensagem? Quando ele fala, quando Deus ali, né? Representado por Morgan Freeman, diz assim: quando a gente pede paciência, Deus não dá paciência pra gente. Não é mágica, né? Pá, transforma a pessoa em paciente. Quando pede união na família, não pede que as pessoas sejam boazinhas umas com as outras. Dá a oportunidade de você se unir na família. É fácil, né? A gente vai ver. Nós percebemos então que somos muito agraciados por muitas oportunidades que Deus nos concede, com o fim de nos auxiliar em nossa própria reforma íntima. Julgamos então que basta frequentarmos uma religião para nos considerarmos estar no bom caminho. Certa vez perguntaram para Gandhi: qual o caminho para a paz? E ele respondeu: a paz é o caminho. Quer dizer, se escolhermos uma religião com o propósito de nos melhorar, de nos reformar intimamente, não basta se dizer adepto ou seguidor dessa religião. É fundamental vivenciar, praticar tudo o que ela ensina. No caso do Espiritismo, que trouxe para nós o cristianismo redivivo, o cristianismo puro e simples, baseado no ame ao próximo como a si mesmo, a reforma íntima só terá sido iniciada quando realmente decidirmos praticarmos esse conceito. Obviamente, não será fácil, pois uma coisa está literalmente ligada à outra. Quer dizer, para ser cristão, preciso me reformar. E para me reformar, preciso ser cristão. É como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Como já dissemos, é um trabalho árduo, que exige disciplina, determinação e esforço, mas não é impossível. É apenas uma questão de ponto de vista, em transformar o peso dos nossos erros, das nossas falhas e de nossos fracassos, em apoio para o crescimento, o nosso próprio crescimento espiritual. Mas se ainda assim, você se achar que ainda precisa de ajuda, ouça os seus inimigos. Eles têm a coragem de lhes dizer tudo aquilo que você ainda não tem de dizer de si próprio. Na verdade, eles são os nossos professores. Para realizarmos a nossa reforma íntima, então, nós realmente precisamos nos conhecer. Esse é o ponto fundamental. A gente só corrige aquilo que consegue enxergar e reconhecer que precisa ser modificado. É como lembra Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia. A escada para ficar de pé deve assentar-se no chão. De outra maneira, como subir nos seus degraus? Eu vou ler de novo, porque
é profundo, gente. A escada para ficar de pé deve assentar-se no chão, de outra maneira, como subir nos seus degraus. Atualmente, se fala muito em regeneração do planeta Terra. Que o planeta Terra está passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Mas isso só vai acontecer quando todos que aqui vivem, encarnados e desencarnados, se propuserem a regenerar o seu próprio mundo. A regeneração do planeta, então, está em nossas próprias mãos. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Foi curtinho, mas a ideia era, como eu tinha falado no começo, era colocar o assunto para que cada um de nós pudesse refletir o que a gente pode fazer para nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar o mundo do próximo, o mundo daqueles que nos amam, o planeta como um todo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Então, como ele falou aqui em oportunidade, e eu não gosto de perder oportunidade, né? Então ele falou lá da Academia do Juliano. Então a Academia do Juliano é para a gente ir lá cuidar do físico, né? E aqui no portal é a academia, já falei isso aqui uma outra vez, mas a maioria acho que não estava aqui, né? Então aqui é a academia espiritual, onde a gente vai cuidar do espírito. Então, esse mundo de regeneração só vai ser possível se nós exercitarmos nessa academia espiritual a paciência, né, a vontade de servir, o amor ao próximo, porque nessa academia espiritual ela nos projeta para um mundo novo, onde nós iremos ser certamente mais felizes. Então, cuidem do corpo, mas não deixem de cuidar da alma. Agora o nosso irmão Eduardo vai fazer o encerramento.